Pessoal que está aí também de casa acompanhando, sejam bem-vindos. Estamos iniciando hoje o nosso curso de Teologia Sistemática, curso livre de Teologia Sistemática. Para quem não me conhece, eu me chamo Sadi Omar, nome um pouco diferente. Sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana e nós tivemos um curso semelhante a esse alguns anos atrás. Algumas semanas atrás, nós estávamos conversando com um grupo de colegas, que inclusive estão presentes aqui também, e nós partilhamos da mesma intenção, do mesmo intuito de começarmos um curso, como a gente vai fazer hoje. E depois de muitas conversas, enfim, estamos aí com um número de 160 alunos inscritos, entre os presentes e os online. Então, é um número bastante considerável. Por conta desse sistema de transmissão, a gente vai ficar um pouquinho preso aqui ao ambiente, ao espaço. Então, nos perdoe, porque a gente costuma se movimentar um pouco mais, até para facilitar a visualização de todos. A gente vai acabar ficar um pouco mais restrito a esse ambiente aqui. Então, eu queria chamar aqui à frente os nossos pastores, colegas, que não apenas estão presentes aqui, mas também partilharão conosco ao longo desse curso todo, ministrando algumas aulas. Então, a ideia é de que haja aí um revezamento também quanto à ministração do conteúdo que trataremos. Pastor Marciano, Pastor Eli, Pastor Ivan, Pastor Jô. Cadê o Joneri? Vamos abreviar, né, Jô? Não é o Jô Soares, é o Joneri. Tá bom. Eu creio que o melhor modo de nós iniciarmos esse tempo juntos é orando ao Senhor, pedindo a bênção dele, não apenas pela aula que teremos hoje, mas também para todo o andamento desse curso. É um desafio e tanto. O conteúdo que nós vamos ver aí vai demandar de nós um pouquinho de perseverança, porque devemos provavelmente andar aí num período de cerca de 2 anos, próximo a isso, considerando aí os feriados, os períodos de férias, final de ano, sempre dá uma coisinha ou outra, então a gente deve ter algumas semanas também de intervalo. Então, pensando na grade que nós temos, devemos ter mais ou menos esse tempo aí, 2 anos. Vamos orar então? Queria convidá-los para juntos rogarmos a Deus a sua bênção. Nosso Senhor e nosso Deus, aqui estamos para tratar de algo que é importante para a nossa vida. Nós temos a tua palavra que o Senhor a deu para que pudéssemos conhecer-te, conhecer a vontade do Senhor para a vida de cada um, a vontade geral que diz respeito a nós enquanto cristãos que somos, filhos do Senhor, discípulos de Jesus Cristo. E também queremos agradecer porque o conhecimento de tua palavra nos dá a direção para as coisas que são de ordem pessoal. Então, rogamos, Pai, que não apenas a aula de hoje, mas durante todo esse tempo de curso que teremos, tenhamos a direção e a iluminação do Espírito do Senhor. Sem Ele, sequer nós podemos compreender tua palavra, muito menos crer no que ela diz. Então, que o teu Espírito haja com graça, iluminando de fato o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, removendo também aquilo que talvez com o tempo, coisas que foram se fixando, mas que não condizem com a verdade bíblica. Então, que o Senhor mesmo, pela palavra do Senhor e o Espírito do Senhor, trabalhe em nosso coração, corrija a nossa vida e nos faça experimentar muito mais do conhecimento do Senhor e de tua graça. Muito obrigado pela vida de todos aqueles que estão presentes aqui, muitos também que estão em seus lares, outros tantos que
visualizarão e participarão desse curso, assistindo durante outros momentos, que a iluminação do Senhor esteja com todos. Assim nós te pedimos, te louvando e agradecendo, porque é um privilégio participarmos disso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu quero passar a palavra para cada um dos pastores, aí também dar uma palavrinha a cada um de vocês. Começando pelo nosso ancião. Pastor Eli. Ok, boa noite, amados. Fico muito feliz de ver esse número de pessoas com interesse de aprender da palavra do Senhor. Essa ideia surgiu nas nossas reuniões do nosso café, toda sexta-feira à tarde. Café e oração, né, pastor? Café e oração. E a gente sentando junto, orando, conversando. Então surgiu essa ideia. E a gente fica muito feliz de ver vocês aqui. Que Deus abençoe, que vocês aprendam, mas principalmente coloquem em prática nas suas vidas. Sejam bem-vindos, eu sou o pastor Eli, da Igreja Batista Central. Vai na sequência. Eu sou mais novo, achei que eu ia ser o último a falar. Meus irmãos, prazer conhecer quem ainda não conhece. Eu sou o pastor Pedro, da Igreja Batista Pioneira, e estou muito feliz de estar aqui e também da experiência, né, que vamos ter aí, compartilhando a palavra de Deus. Tem o texto de 2 Pedro 3,18, né, que diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que nós queremos fazer aqui, e que todos possam cada vez mais ser encorajados a começar, para que possamos começar juntos e chegarmos todos juntos no final, né? Aos irmãos que estão em casa também, a maioria dos irmãos lá da nossa igreja vai fazer online. Todos sejam bem-vindos, e é um prazer muito grande estar com os irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deixa eu dar um passo para trás aqui. É uma alegria estar junto com os irmãos essa noite também, aprendendo mais juntos a palavra do Senhor. Nós vivemos um cristianismo hoje que muitas vezes é considerado muito superficial, e o nosso foco, o nosso objetivo também como pastores é trazer mais profundidade no conhecimento da palavra, no relacionamento entre os irmãos. Nós temos o grupo de pastores que se reúne toda semana, nós temos unidade entre os pastores, e um dos objetivos que nós temos também é ter unidade entre as igrejas, entre os irmãos. Nós somos um só povo, povo do Senhor Jesus, nos congregamos em igrejas diferentes, mas temos um único objetivo, que é servir o reino do Senhor. Então, que esse seja o nosso objetivo em comum, aprendermos juntos a palavra e servirmos ao Senhor. Sou pastor auxiliar, pastor Eli, da Igreja Batista Central. Deus abençoe. Marciano, meu nome, extraterrestre. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria conhecer muitos aqui. Tem uma turma lá da igreja bem graúda aqui. Estou muito feliz por isso. E o nosso objetivo é que todos nós possamos conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo e para que nós possamos glorificá-lo. Muitas vezes nós nos perdemos no meio de tanta coisa. E a teologia, que já foi a rainha das ciências, fica esquecida. A gente sempre pensa que pode ter uma vida boa de qualquer jeito, mas não. A teologia é boa, a vida é boa. Se você tem uma teologia ruim, sua vida será ruim. Na verdade, você não consegue nem se manter numa igreja. Se você conhece a Deus, e o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, você terá uma vida que glorifica o nome do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Meu nome é Ivan, Igreja Cristã Bíblica de Chapecó. Okay. Boa noite. Boa noite aos que estão aqui presentes, também aqueles que estão online, né? Estão distantes. E desses que estão distantes, eu tenho a grata alegria de saber que tem um menino lá no sertão do Rio Grande do Norte que está nos acompanhando, está assistindo, e muito feliz, né? Com saber que esse estudo não está aqui, só aqui em Chapecó, mas está indo muito longe. Né? Se não me falha mal, tem que ir lá no Amazonas também, né? Então, que bom.
muito, muito grato por ver isso. E vemos que superou o número, né? Não era esperado um número tão grande assim. E a nossa oração é que todos sejam perseverantes até o fim do curso. A pastora Gilmar aqui mencionou 2 anos. Então, nossa oração é que todos consigam chegar até o fim e que esse conhecimento que vamos adquirir aqui, e eu digo vamos, porque nós nunca deixamos de aprender. Há um escritor de um livro que diz que aquele que ousa ensinar, ele jamais cessa de aprender. Ou seja, vocês estão aprendendo e nós que estaremos aqui também estamos aprendendo. Pastor Juneri, da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó, então queremos dizer que temos orado por esse momento e vamos continuar orando, para que seja de bênção, de edificação para todos. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Era para estar conosco também o pastor Léo, que é pastor da Igreja Batista no bairro EFAP. Todavia, ele viajou de férias e voltou com alguns sintomas aí gripais, então, por orientação, recomendação médica, ele está em casa, não pode estar com a gente. Aí ele, se estiver na próxima semana, se apresenta aí os demais também. Irmãos, eu preciso só dar algumas orientações em relação ao curso. Nós devemos aí, nessa e na próxima aula, irmos nos adaptando quanto ao formato de transmissão, enfim, a gente vai ter que se adequar a algumas coisas importantes aí. Então, se a gente ficar um pouco perdido aí, dá uns intervalos, não leve isso em conta, é por conta desse sistema todo aí que a gente está criando. Só um instante. Você onde vai alcançar o celular aqui em cima? O celular que está aqui em cima. Irmãos, nós passamos algumas orientações quanto ao livro, o material base que a gente vai utilizar, e o autor desse material, que é o pastor Leandro, acho que alguns de vocês aí já pegaram a versão impressa. O pastor Leandro produziu esse material há alguns anos atrás. Ele fez num outro formato, que era um livro de teologia sistemática. A intenção dele era elaborar esse trabalho, esse material, numa linguagem mais simplificada, porque eu até trouxe alguns outros livros, depois aqui eu vou apresentar para vocês, outros livros de teologia sistemática também, mas que tem uma linguagem mais acadêmica. Então, muitas pessoas, às vezes, pegam um livro, um material desse para ler e acabam cansando um pouquinho. É uma linguagem mais densa, exige conhecimento de alguns termos. Então, a proposta do Leandro foi simplificar a linguagem, especialmente, sem comprometer o conteúdo. Obviamente que ele não conseguiu ir tão profundo quanto alguns outros autores, mas isso foi a sua intenção mesmo. Porque tem muita coisa que é muito mais dentro do ambiente acadêmico, né, muito debate. Então, a intenção dele não era adentrar com meticulosidade esses assuntos, mas aquilo que era essencial ele tratou. Depois, esse livro ele foi produzido numa outra versão, foi dividido em 4 tomos, 4 livros, 4 volumes, e depois, novamente, foi reimpresso em 2 volumes. Então, eu até quero esclarecer um pouquinho agora para vocês, porque quando nós iniciamos a inscrição, as matrículas, foi falado do livro. Foi um problema de comunicação nosso, eu quero até pedir desculpas. Na verdade, não é um livro, são 2 livros. A gente colocou um valor lá, porque, na verdade, era um de 4, era para ser nessa versão, então, 4 volumes. O valor aí seria de R$20 cada um deles. Mas daí, conversando com o Leandro, ele disponibilizou esse outro formato em 2 volumes, e aí ele abaixou, deixou um valor assim bem acessível para nós. Eu acho que os irmãos já tiveram acesso. Como nós não tivemos uma quantidade suficiente, quantidade impressa para todos, então ele disponibilizou uma versão PDF.
não é e-book como alguns de vocês estão acostumados, que você entra lá numa plataforma e acessa por lá. Ele mandou em PDF. Então, nós vamos mandar aí no grupo que nós criamos, no grupo do WhatsApp. Então, quem pediu a versão e-book, pode baixar aí, fica bem à vontade. Só nós vamos pedir uma gentileza, que vocês não passem para frente. Como cristãos que somos, acho que é bem tranquilo isso, né? Nós temos que ter ética nessa questão de direitos autorais. Você comprou, então é seu direito fazer uso, faça, aproveite bem, só não fique passando, né? Porque às vezes você diz, só vou passar para o meu irmão na fé, meu amigo, meu vizinho, e aí ele passa para outro, e de repente está rodando meio Brasil aí. Então, eu acho que é importante que haja controle até, não só pelo autor, mas até por conta da própria editora, porque quando o autor produz o material, há um contrato com a editora. Então, é importante conservar isso. Eu vou mandar agora. Eu não mandei antes, só porque a gente queria dar essa orientação para vocês, tá bom? Se alguém precisa usar o Wi-Fi, a igreja tem aí à disposição. Você vai encontrar a igreja presbiteriana, a senha é Igreja 1907. Muito bem. Esse material que foi para vocês, então, é o livro volume 1, que contém 4 conteúdos, 4 disciplinas. Semelhante a esse, se você não tem a versão impressa, olha aí para algum vizinho que tenha adquirido, aí você já vai poder perceber. Embaixo aí na capa mesmo, no canto direito tem os 4 conteúdos, os 4 primeiros, e o livro 2 tem os outros 4 restantes que nós vamos ver em sequência. Ok. Nós ficamos sem o slide aqui. Tem como a gente passar daqui para lá? Não, né? Tem. Não sei se o cabo alcança. Tá. Se eu jogar desse daqui pro DataShow, tá. Pode ser, porque daí eu não preciso da tela, eu vejo lá. Samuel vai nos assessorar aqui para colocarmos a imagem. Enquanto ele vai arrumando ali, deixa eu comentar com vocês um pouquinho sobre esse material que eu trouxe aqui. Eu comentei desse livro do pastor Leandro, ele está esgotado na editora Cultura Cristã. Ele está sendo, parte dele pelo menos, está sendo ampliada. Então, a previsão é que daqui 6 meses a editora imprima essa nova atualização, não é nova versão não, nova atualização. Se alguém tiver interesse em aprofundar um pouco mais o que nós vamos tratar aqui, eu vou sugerir, propor para vocês alguns outros materiais que estão disponíveis de outras editoras. Um que é o mais tradicional, talvez alguns de vocês já tenham lido aí, que é o Lois Berkhoff, Da Luz para o Caminho. Inclusive, essa versão, alguns dias atrás, estava disponível no Amazon. Salvo engano, era 15 ou 20 reais, versão e-book também. Esses livros todos aí estão na casa de 100 e poucos reais, alguns 200 reais até. Mas você consegue, às vezes, num valor mais acessível. Ah, legal. É verdade, a gente vai se adaptando aí. Ô, pessoal de casa, me perdoe.
Aí. Então, esse é o livro do pastor Leandro, Razão da Esperança, pela editora Cultura Cristã. Esse é o material, o livro do Lois Berkhoff, Teologia Sistemática. A editora é Luz para o Caminho. Tem outro material aqui que é da SOCEP, editora SOCEP, é do Herman Bavinck. É um livro bem bom de conteúdo. Todos os que eu trouxe aqui são bem interessantes, com exceção ali, um deles ali, que eu vou fazer algumas observações, que não me processem depois. Esse negócio de internet é complicado, né? Mas depois, ao longo do curso, vocês vão entender o porquê. Esse do Charles Roth, Teologia Sistemática também, e pela editora Agnus. Isso é bom para você deixar no banheiro lá. O pessoal tem gibi, tem os negocinhos. Você vai levar a vida para ler. A menos que você tenha prisão de ventre. Daí talvez leia em alguns anos, mas senão é a vida inteira. E esse outro do Stanley Horton, editado pela CPAD, que é a Casa Editora Assembleia de Deus. Eu vou deixar esse material à mesa, que depois vocês podem visualizar aqui, não tem problema não. Só para vocês tomarem conhecimento de que há bons materiais traduzidos já para o nosso português. Alguns anos atrás nós não tínhamos tanta coisa assim. Para os que têm o livro, depois fica a tarefinha de casa aí, todo mundo já tem, né? Ou versão e-book ou versão impressa. Vocês vão ler aí os 2 primeiros capítulos. Eu não vou tratar disso hoje, porque é um conteúdo mais introdutório. O estudo 1 aí do livro vai falar sobre a relevância do estudo da teologia. E isso é bastante simples e prático. Alguns dias atrás eu vi uma charge bem interessante. Sabe aquela charge que o pessoal tem feito aí? E aí eram 2 menininhos, 2 crianças conversando, né, adolescentes. E aí um deles falou para o outro: eu não gosto desse negócio da teologia, eu gosto é de Jesus. Daí o outro perguntou: mas quem é Jesus? É o Filho de Deus. Tá vendo? Isso é teologia. É por aí. Às vezes as pessoas afirmam algumas coisas sem saberem o sentido, o significado delas. Não existe como você falar de Deus, falar do Filho de Deus, ou falar de tudo quanto Deus fez, se você não estudar teologia. Então, aí a importância de você estudar, e estudar uma boa teologia também, porque tem algumas coisas no mercado aí, especialmente nesse mercado moderno, que não tem nada a ver com teologia. Depois você pode dar uma olhada com bastante calma. Esse capítulo 1 vai falar um pouquinho sobre alguns pilares que os nossos reformadores lançaram, isso há 500 anos atrás, quando houve um período onde as pessoas não tinham a Bíblia na sua língua. Então, afirmavam-se algumas coisas e as pessoas tinham uma só opção: acreditar naquilo, porque se não acreditasse naquilo, ia para a fogueira. Então, havia muita coisa sendo dita que não condizia em nada com a Bíblia. Alguns, Deus levantou, que começaram a ler a Bíblia e perceberam que havia muitas coisas erradas, e então eles tinham a intenção de fazer uma reforma, chamada Reforma Protestante. A ideia não era de dividir a igreja ou o cristianismo, a ideia era de reformar mesmo, fazer com que os cristãos voltassem a andar com Deus segundo a própria revelação da Bíblia. Esse movimento, ele não foi feito do jeito que eles intencionavam, acabaram tendo que sair, rompeu-se, criou-se uma divisão na história aí dos chamados protestantes, não foram mais chamados de reformadores, mas de protestantes, porque
se separaram do movimento da Igreja Católica Romana, mas esse pessoal todo começou a traduzir a Bíblia na língua dos povos. Então, para quem conhece um pouquinho de história, a gente não vai entrar aí hoje, foi traduzida a primeira versão no alemão, depois para o inglês e por aí vai, e a Bíblia continua sendo traduzida até hoje na língua de muitos povos, inclusive tem algumas pessoas que alguns de vocês conhecem aí que estão envolvidos nesse trabalho, nessa tarefa, muitas línguas indígenas, inclusive, alguns povos isolados que têm uma fala, mas não têm uma escrita. Então, alguns tradutores estão não apenas fazendo tradução da Bíblia para a língua daquele povo, mas estão inventando também, ou usando os caracteres que nós conhecemos, e ensinando esse povo, alfabetizando, para que depois eles possam ler a Bíblia. É um trabalho extraordinário que está sendo feito ainda hoje. E não é um ou dois povos, são dezenas. Um pouquinho aí de curiosidade para que depois vocês possam estudar e conhecer um pouquinho também. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso curso e dar uma definição de teologia, porque quando a gente fala essa expressão, algumas pessoas se chocam, acham que é uma coisa assim muito acadêmica e que deve ser mais restrita, mais limitada apenas aos estudiosos, aos professores. Na verdade, não. Veja só, a Bíblia foi dada a todos os cristãos, não é para apenas um grupo. Essa ideia de que apenas alguns devem estudar teologia, ela tem uma origem que não condiz com o povo de Deus. Em outros momentos da história, esse pensamento já foi bem incutido. Talvez aí alguns de vocês já tenham ouvido, até não muito tempo atrás se dizia, não, só os sacerdotes, só um grupo X, Y, aí, né, que deve ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, se os demais lerem, estudarem, vão ficar loucos. Não fica. Tudo bem que a gente tem uns tiques de vez em quando, mas está todo mundo normal, né? Louco desperto. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar o rei Agripa falando para Paulo, Paulo, as muitas palavras te deixaram louco. Eu acho que é daí que vem a ideia de que quem lê muita Bíblia fica louco. Na verdade, não fica. Paulo diz, eu não estou louco, eu estou bem, ó rei, o que eu falo é a verdade. Então, nós precisamos conhecer a fundo o que Deus nos diz em sua palavra. Uma definição desse termo, teologia, seria o estudo, não da pessoa de Deus. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque a pessoa de Deus, o ser de Deus, não tem como ser alvo, objeto de nosso estudo. Não tem como a gente pegar Deus e colocar aqui na mesa, numa bancada, e dizer, agora vamos examinar Deus. Vamos fazer uma radiografia de Deus, vamos fazer uma entrevista com Ele. Deus, a pessoa dele, não é objeto do nosso estudo. O objeto do nosso estudo é a revelação que Deus dá acerca de si mesmo. Então, é por meio daquilo que Deus ofereceu, deu a nós, que nós vamos conhecê-lo. Tanto quanto ele se deu a conhecer. Nenhum de nós deve imaginar que um dia conhecerá plenamente Deus. Isso é bem importante, deixar bem claro para todos nós aqui. Nenhum de nós terá condição de conhecer plenamente Deus. Por quê? Porque Deus é o todo, onipotente, onisciente. Se você conhecer tudo de Deus, você tem que ser como Deus. Para ser conhecedor de absolutamente todas as coisas, tem que ter uma natureza divina. E essa natureza nenhum de nós temos. Mas tudo quanto é necessário nós conhecermos acerca desse Deus, ele deu a conhecer. E nós começamos a conhecer aqui. E penso que nós vamos adentrar a eternidade conhecendo Deus. E daqui a alguns milhões de anos, bem provavelmente a gente vai conhecer bastante de Deus, mas não totalmente. A eternidade será insuficiente. Parece estranho isso, né? Para conhecer alguém que é o Todo-Poderoso. Então, nós vamos estudar o quê? A palavra, a Bíblia,
a revelação que Deus deu acerca dele mesmo. É ela que é objeto do nosso estudo. E é por meio dela que nós vamos conhecer o que Deus quer que nós conheçamos dele. Há uma relação bem interessante entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Quando a gente fala de teologia sistemática, que é o nosso curso aqui, é a teologia propriamente organizada, sistematizada. Por exemplo, quando eu falo sobre a pessoa de Deus. Então, quando eu me refiro à pessoa de Deus, o Pai, eu estou dando ou levantando informações acerca dele, fazendo uma descrição, quem ele é, o seu caráter, como eu acabei de mencionar agora aqui. É o Deus que conhece todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, e por aí vai. Esses termos todos, eles estão presentes ao longo de todas as páginas das Escrituras. Quando você lê um texto, por exemplo, você pega um livro qualquer da Bíblia, uma carta ou um livro, a narrativa que tem ali, geralmente, traz informações, todas essas informações acerca de Deus. Então, a teologia bíblica, ela trata de todas as coisas ao mesmo tempo. A teologia sistemática, ela compartimenta, ela separa. Então, nós vamos estudar aqui porções separadas. Para ficar mais fácil para você entender, o que nós vamos conversar aqui está dividido em 8 conteúdos. Quais são eles? Bibliologia, que tem a ver com a Bíblia propriamente. Como que você tem esse livro? Por que é que você tem esse livro, esse conjunto de livros? Biblos, o biblós significa exatamente isso, livros. Por que é que você tem esse grupo de livros? Por que é que você não tem outros livros mais? Afinal de contas, ao longo da história, muitos outros foram escritos. Por que é que eles não foram inseridos aí? Por que é que alguns livros da atualidade, alguns bons livros, não são inseridos também? Então, essa primeira parte vai falar da questão da inspiração, como que o Espírito de Deus agiu na vida dos escritores. Vamos tratar também da inerrância, ou seja, aquilo que está ali não contém erro. Tudo quanto foi inspirado pelo Espírito de Deus, não há erro algum. Há algumas aparentes contradições. Talvez você já tenha lido algumas coisas e ficado com um pouquinho de dúvida. Ou conversado com algumas pessoas que disseram assim, não, a Bíblia é cheia de contradições. Não, não há nenhuma contradição. Inclusive, muitos foram aqueles que se deram ao trabalho de fazer um exame tentando apresentar contradições. Via de regra, quem faz um estudo honesto chega à mesma conclusão. A Bíblia é inerrante, ela é infalível também. Tudo que ela diz acontece e acontece na íntegra. Não acontece parte. Sua inteireza, toda a revelação dada se cumpriu na história ou está se cumprindo. Então, essa parte de bibliologia vai tratar de todas essas questões, da inspiração, da inerrância, da infalibilidade dela, da importância prática, porque não é um livro só para a gente conhecer intelectualmente. Ela trata de temas, de assuntos que dizem respeito à prática da vida. Nós vamos tratar de todas essas questões nessa primeira parte, então, de bibliologia. A segunda parte que nós vamos estudar nesse curso é teontologia. Tem a ver com o estudo da pessoa de Deus, o Pai. Quem é Deus, o Pai? Como que ele se revela? O seu caráter, aquilo que nós chamamos de atributos de Deus, sua divindade, sua eternidade, seu amor, sua misericórdia, sua graça, e aí tem uma dúzia ou mais aqui de atributos que são próprios da pessoa de Deus, o Pai. Nós vamos estudar depois, na sequência, a antropologia, que é o estudo do homem à luz da Bíblia.
Não sei se tem alguém que é formado nessa área da antropologia, na área das ciências sociais. Há nas universidades o curso de sociologia, que tenta estudar o homem dentro de um ambiente social. O nosso propósito aqui é de estudar o homem enquanto um ser criado por Deus e olhar ao longo de toda a Escritura como que é esse homem, como que ele se relaciona com Deus, como que ele vive em sociedade, enfim, todo o plano, projeto de Deus para o homem. O quarto conteúdo é Cristologia. Isso aqui vai tratar acerca da pessoa de Jesus, o Filho, o Verbo de Deus que se encarnou. Então, vamos falar sobre as duas naturezas de Jesus Cristo, enquanto Deus, enquanto Verbo eterno, enquanto homem. Vamos falar da sua morte, da sua ressurreição, tudo aquilo que envolve a sua pessoa. Um quinto conteúdo que trataremos é soteriologia. Essa expressão tem a ver com a salvação do homem. Afinal de contas, como que o homem é salvo? E a gente vai ponderar um pouquinho sobre diferentes entendimentos de como que o homem chega à salvação. Talvez alguns aí já tenham ouvido afirmações como, o homem é que salva a si mesmo. Alguns dizem, não, Deus é quem salva o homem. Aí ficam alguns debates, alguns dizem, não, Deus vem até uma altura, o homem vai até outra altura, então se encontra no meio do caminho e aí há a salvação. Bom, a gente vai tratar dessas questões todas biblicamente, como que o homem é salvo. Um sexto conteúdo que trataremos é pneumatologia, o estudo da pessoa do Espírito Santo. O que é que a Bíblia fala sobre o Espírito? Quem é ele? Qual é o seu papel dentro da Trindade Santa? Como que ele agiu na história? Como que ele age hoje também? É um assunto bem pertinente, inclusive para os nossos dias, porque há muitas controvérsias nesse sentido aí. Alguns atribuem ao Espírito coisas que ele não está fazendo, às vezes é muito mais aos sentimentalismos, aos emocionalismos, às vezes as pessoas têm alguns arrepios nesses dias de frio, aí nem precisa ter Espírito Santo para sentir frio, arrepio, né? Está tão frio aí que... Mas às vezes as pessoas confundem algumas coisas e atribuem ao Espírito que não é, e deixam de atribuir a ele coisas que é dele. Então vamos estudar também biblicamente. E depois vamos tratar da eclesiologia, que é o estudo da igreja propriamente. O que é a igreja, qual é a função dela, qual é a pertinência dela. Vamos falar aí também acerca dos sacramentos que dizem respeito aos crentes no ambiente eclesiástico. Vamos falar também do modo como a disciplina bíblica é exercida dentro da comunidade cristã. E, por fim, vamos tratar da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Mas não necessariamente a gente só vai ler Apocalipse para saber o que é que vai acontecer. Não. A gente vai tratar a escatologia à luz de todo o plano, de todo o projeto de Deus, desde Gênesis, que aponta para um final. Então, como que será a eternidade, tudo que demanda a acontecer até lá também, ok? Então, esse será o conteúdo do nosso curso de Teologia Sistemática. Veja só, então nós compartimentamos temas, e dentro desses temas maiores há muitos subtemas também. Então, a gente vai gastar todo o nosso tempo aí para conversar e pensar sobre isso. Iniciando a nossa primeira aula, eu quero falar hoje sobre revelação. Salvo engano, nesse livro de vocês é a lição de número 3. Só certifiquem aí, porque eu tenho uma outra versão anterior, mas penso eu que seja a lição 3. Então, o autor diz, há duas formas de se fazer teologia. Depende de como se aborda a Escritura. Teologia necessariamente precisa ser teologia da Bíblia. Porém, há duas formas de se aproximar da Escritura. Com o pressuposto da fé ou com o pressuposto da dúvida.
Por que o autor faz essa distinção? Porque nenhum de nós é neutro. Nenhum de nós tem a mente completamente vazia. Você tem uma série de informações e essas informações todas, elas fazem com que quando você se aproxima da Bíblia, você se aproxima com esse pressuposto primeiro, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Deus está ali dizendo quem Ele é, quem você é, e qual é o valor, ou quais são os valores, o que é que Ele tem para a sua vida. E você ouve isso com atenção, recebe isso como norma para a sua vida. Essa é uma maneira. Há um outro grupo de pessoas que vai se aproximar da mesma palavra, da mesma Bíblia, mas com outro pressuposto, da dúvida. O que significa isso? Eles vão dizer assim, não, peraí, a Bíblia não é palavra de Deus. A Bíblia é um livro. É um livro escrito por homens, num determinado tempo, dentro de uma cultura, numa língua que nem é a nossa, então quem traduziu também interferiu nisso daí, provavelmente tem muitos erros de tradução, então nós precisamos ler a Bíblia numa outra perspectiva. Precisamos entender a Bíblia como um livro cultural, como uma língua ou como um livro escrito por um povo, por umas pessoas, para um determinado povo, para uma determinada época. Veja só, essa é uma realidade. Talvez boa parte das pessoas, quando se aproximam da Bíblia, quando a leem, não tem consciência disso. Mas todos nós trazemos dentro de nós alguns pressupostos, quer da fé ou quer da incredulidade, com a disposição de ouvir e aceitar, ou com a indisposição, com a reserva. Eu não sei se você já conversou com alguém que pensa diferente de você. A gente está falando aqui, creio eu, que num grupo de pessoas que conhecem a Bíblia e que se aproximam com base nesse primeiro pressuposto aqui, o da fé. Mas talvez você já tenha se deparado aí com alguns colegas de trabalho, ou até mesmo familiares seus, ou até mesmo você, num outro momento da vida, já tenha tido dúvidas. E as pessoas dizem, não, você é muito radical, a Bíblia não quer dizer isso, ela está falando outras coisas. E às vezes as pessoas interpretam o que está ali, não à luz daquilo que a própria Bíblia fala sobre ela, mas à luz, às vezes, da sua cultura, do seu contexto. Talvez você já tenha ouvido nos nossos dias aí algumas pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser lida com os olhos ou com os óculos da cultura. Isso, inclusive, tem levado alguns a fazerem pseudo-traduções. Não sei quantos de vocês souberam aí, mas tem uma nova tradução da Bíblia, que não é tradução da Bíblia. Mas as pessoas colocaram alguns termos ali, que é dentro dessa nova onda aí, né, do politicamente correto, do aceitar tudo de qualquer jeito. Então, tem alguns textos da Bíblia também que são um pouco pesados demais. Então, eles tiveram a ousadia e a liberdade de retirarem esses conteúdos. Então, eles estão adaptando a Bíblia. Por que isso? Porque o pressuposto deles é que a Bíblia não é, de fato, palavra de Deus. Então, o autor diz que há duas maneiras de você fazer teologia. Como que você vai olhar para o conteúdo que está ali? Levando em conta que, de fato, existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que inspirou os seus autores, os homens que escreveram a palavra, e que tudo o que está ali, de fato, é autoridade para a sua vida, ou não? Duas maneiras bem diferentes. Seguindo aí, como eu mencionei antes, Deus, a pessoa dele propriamente, não pode ser estudada. Então, como eu disse antes, não existe como você conhecer Deus, porque você, primeiro, não visualiza. A gente sabe que Deus, inclusive, está presente entre nós.
A gente sabe que Deus, por meio do seu Espírito, habita em todos os verdadeiramente crentes. Ok, mas como que você descreve esse Deus presente aqui que você não está vendo? Como que você examina esse Deus? Como é que você chegou à conclusão que ele é todo-poderoso? Como que você chegou à conclusão que ele foi quem criou todas as coisas? Como que você chegou à conclusão que é ele quem sustenta todas as coisas? Você chegou à conclusão porque ele falou essas coisas. Não é porque você ou alguém se deu ao trabalho de examinar e conseguiu comprovar que, de fato, isso aconteceu. Não. Nós sabemos dessas coisas, cremos nessas coisas, porque ele mesmo revelou. Deus disse. Ele não apenas fez as coisas, mas ele disse. Então, nós tomamos conhecimento por conta dessa revelação. Como eu disse há pouco, nós estudamos a revelação que Deus faz sobre si mesmo. Não é a pessoa dele como um todo, mas aquilo que ele quer que nós saibamos. E aqui vamos pensar um pouquinho aí também à frente acerca desses muitos atributos de Deus. 2 modos de revelação que nós encontramos na Escritura, ou que Deus faz acerca de si mesmo. Eu queria que você abrisse aí comigo o livro de Salmos e visse comigo o Salmo de número 19. Livro de Salmos, o Salmo de número 19. Deus querendo se fazer conhecido, usou de meios. E há 2 meios bem claros pelos quais ele se fez conhecer. O primeiro deles é aquilo que nós chamamos de revelação geral, ou revelação natural. Acompanhe aí o livro de Salmos, o Salmo de número 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Veja o que ele diz. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e a outra, ou até a outra, vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O salmista Davi, lembre-se um pouquinho do contexto cultural daquele homem, talvez nessa ocasião ainda jovem, mas ele fala da maneira como Deus se dá a conhecer a absolutamente todas as pessoas. Por quê? Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Bem provavelmente você já experimentou, já teve essa experiência de ir a algum lugar belo, de natureza bela, e você fica admirado com aquilo. Às vezes você está diante de uma cachoeira, ou de uma série de plantas belas, coloridas, ou algumas espécies de animais, você diz, uau, que lindo tudo isso, que belo tudo isso. Davi estava contemplando toda a criação de Deus, e ele diz, por meio de todas as coisas que nós vemos, nós concluímos que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é sábio, e é exatamente tudo isso. Que Deus é organizado,
olhando a criação, você chega a essa constatação. Porque há toda uma cadeia dentro da criação. Extraordinário, né? Quando você pensa na cadeia animal de cada ser vivo, da importância dele exatamente naquele local, naquele espaço. Quando você pensa nas plantas, da maneira como há plantas que são próprias para a estação do frio, algumas para o calor, outras naquele período mais ameno, né, de primavera ou outono. Olha que extraordinário tudo isso. Todas essas coisas revelam uma mente criativa e também uma certa autoridade, controle, para que essas coisas continuem funcionando exatamente como elas funcionam. Isso é extraordinário demais. Quando você estuda um pouquinho mais, aí os que gostam de algumas áreas das ciências, quando você pensa no planeta Terra, no lugar preciso que ele está no universo, ele não se aproxima do Sol e nem se distancia do Sol. Isso é extraordinário demais. Quem que mantém o planeta Terra ali? Por que é que a gente não congela, não vira um picolé? Né? Se afastar um pouquinho do Sol, é exatamente isso que vai acontecer. Por que que a gente não vira um torresminho? Deus mantém o planeta exatamente nesse lugar. Davi diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Qualquer criatura, qualquer ser humano é capaz de olhar para toda a criação e chegar à constatação de que existe um ser superior. E aí os termos são os mais diversos, né? Aqueles que dizem que existe o arquiteto do universo. É verdade, ele é o arquiteto, ele arquitetou tudo, mas ele não é só arquiteto. É muito maior. Davi diz mais, ele diz: um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Com esse verso, Davi está dizendo, veja, que um dia após o outro, como eu falei agora há pouco, semana após semana, mês após mês, estação após semana, estação após estação, você vai vendo a soberania de Deus, o controle de Deus sobre o clima, sobre as estações, fazendo com que as plantas de cada época nasçam. Ele diz, vejam que perfeição tudo isso. Todas essas coisas revelam Deus, a grandeza, o poder, o controle, a soberania dele sobre essas coisas todas. No verso 3 e 4, ele diz, todavia essas coisas todas, elas não falam de modo audível. Você não ouve coisa alguma. Você simplesmente contempla visualmente, você olha e diz, uau, que lindo, que belo, que organização, que Deus maravilhoso. Mas você não ouve Deus falando coisa alguma. Deus não se revela por meio da criação como um Deus salvador. Em alguma medida você vai dizer, Deus revela amor, revela cuidado, providência, porque afinal de contas ele faz com que nasçam plantas, faz com que haja alimento, e tudo isso também é uma revelação do cuidado, da providência dele em nosso favor. Mas há alguns atributos de Deus que você não consegue perceber na natureza, na criação geral. Então, Deus se dá a conhecer a absolutamente todas as pessoas, mas de uma forma que não é possível que alguém se renda a Ele enquanto Salvador da sua vida. As pessoas apenas chegam à constatação, existe Deus. E é por essa razão que a maioria das pessoas dizem, eu creio em Deus. Até mesmo povos mais isolados fazem essa afirmação. Até mesmo alguns que, na modernidade, aí se denominam ateu, ou ateus. E como já disse alguém, não existe ateu de verdade. Na hora do aperto, todo mundo busca Deus. Se você pedir para um ateu, ele vai dizer, sou ateu, graças a Deus. Mas na hora do aperto, na hora do desespero,
A gente já ouviu algumas histórias aí de homens, de alguns pensadores, inclusive, que insistiam em afirmar essa ideia, né, essa teoria aí do ateísmo, mas na hora da angústia, na hora da dor que todo mundo passa, especialmente à beira da morte, alguns se voltam para Deus. É inevitável. Então, Deus se dá a conhecer, o dá a conhecer a sua grandeza, o seu poder. Vá um pouquinho aí para frente, no livro de Romanos, Carta aos Romanos, não é livro, Carta aos Romanos, capítulo 1. Eu vou expor essa parte toda e, ao final, eu vou dar um tempo para as perguntas de vocês. E eu vou pedir um help aí do Marciano. Se forem surgindo perguntas também no YouTube, aí você depois repassa para a gente. Romanos capítulo 1, verso 18 até o verso de número 23. Acompanhem o texto que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo aqui é que absolutamente todos os homens, e ele não está aqui sendo específico para um povo, para uma nação, mas ele diz que todos os homens, toda a raça humana espalhada pela face da terra, tem capacidade suficiente para olhar para as coisas criadas e chegar à conclusão que Deus existe. Chegar à conclusão, como diz aí o verso, que os atributos dele, o seu poder, a sua grandeza, todas essas coisas estão estampadas na criação. Mas o que acontece? Paulo diz assim: embora os homens reconheçam que tudo é belo, é organizado, há alguém que controla, que domina tudo isso, os homens se negam, se recusam a reconhecer que ele é Deus, se negam, se recusam a render-se a ele. E até tomam um outro caminho, que não é um caminho de neutralidade. Não é simplesmente olhar tudo que existe e dizer assim: ah, ok, legal, lindo, deve existir de fato um Deus. Ah, tá bom, mas deixa ele lá e eu fico aqui. Não. Eles tomam um caminho que é de indisposição para com Deus e produzem os seus próprios deuses. Verso 22 e 23, ele diz assim que esses homens, tendo o seu entendimento, o seu raciocínio obscurecido, é o verso 21, ele fala aí no finalzinho, escurecendo-lhes o coração insensato. Então a ideia aqui é, a mente deles e o coração deles está tão corrompido que, embora eles tenham todas as evidências de que Deus existe, de que Ele é Senhor de todas as coisas, mas eles têm uma indisposição para com esse Deus e, embora se julguem sábios,
tornam-se loucos. E o que é que fazem? Pegam a glória que deveria ser dada a Deus e dão a coisas criadas por eles. A imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui entra aquilo que eu disse agora há pouco. Você viaja para qualquer parte do mundo, tem conhecimento de qualquer tribo, mais isolada que seja, ou qualquer sociedade bem organizada, e você vai encontrar manifestações de religiosidade. Isso é impressionante. Mas que tipo de expressão de religiosidade? As mais diversas. Você vai para alguns países onde eles vão dizer que determinados animais são deuses, ou pessoas são deuses. Sabe aquele negócio lá do Império Romano, né, no primeiro século? O imperador era adorado, servido como Deus. Lá no livro de Atos diz que um dos Herodes, um determinado dia, numa audiência pública, as pessoas estavam diante dele e falaram: "Oh, não é a voz de um homem, é a voz de um Deus." E ele se ufanou, se encheu, né? Porque ele pensava assim cerca de si mesmo. E aí o Deus de verdade feriu e ele morreu comido de bichos. Está na Bíblia. Nabucodonosor foi outro que pensou assim. Na atualidade, existem alguns, liderando alguns povos, algumas comunidades, que se intitulam assim também. São reverenciados, são adorados. Então, veja só, as pessoas outorgam a si divindade que elas não têm e exigem, demandam das pessoas reconhecimento e adoração, ou elas atribuem a objetos criados por elas mesmas. Criaturas, as mais variadas. Aqui diz quadrúpedes, répteis, aves e por aí vai. Então você vai encontrar essas expressões de religiosidade em todos os povos. Paulo diz, nisso tudo você vê evidências muito claras do quanto o homem está distante de Deus. A gente vai chegar nessa parte ainda da Bíblia. A gente está só mostrando aqui a primeira parte, que é a possibilidade das pessoas reconhecerem que existe um Deus. Então, ninguém, absolutamente, ninguém pode dizer, olha, eu acho que Deus não existe, porque não tem evidência da sua existência. Basta parar e examinar, perceber as coisas. Usar um pouco os sentidos que Deus te deu. A visão, a audição, olha a beleza de todas as coisas. A organização, todas essas coisas, em alguma medida, levam à comprovação de que Deus existe. Mas, voltando ao nosso ponto aqui, acerca dessa revelação geral, como eu disse antes, ela não possibilita conhecer Deus enquanto Salvador. Ela possibilita fazer com que o homem reconheça Deus enquanto Criador, sustentador de todas as coisas. Volta lá para o Salmo de número 19. Salmo de número 19. Nós vamos ler uma outra parte, que é do verso 7 até o verso 11. Veja só que Davi deixa de falar dessa revelação de Deus feita por meio da criação, estampada nas estrelas, no sol, num dia após o outro. E no verso 7 ele vai falar de algo diferente, aquilo que nós chamamos de revelação especial. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja que ele está agora sendo objetivo, dizendo: há uma outra fonte de revelação acerca desse Deus. É a lei.
a lei de Yahvé, o Deus da aliança. E essa lei é perfeita. E ela tem um propósito que é para a alma do homem. Ela restaura a alma do homem. Em que sentido que restaura a alma? Sacia aquela sede, aquele anseio que é próprio de todo ser humano. A gente vai tratar mais à frente, quando chegarmos lá em soteriologia, vamos falar um pouquinho sobre isso. Todo homem anseia por Deus. E tem uma frase bem conhecida de um pensador chamado Pascal, que dizia que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus é capaz de preencher. As pessoas tentam preencher com coisas mais variadas. Todos os prazeres mundanos, vícios, riquezas, bens. Basta você olhar um pouquinho para a sociedade e você vai perceber isso com bastante clareza. Talvez alguns de nós aqui que conheceram o Evangelho já com mais tempo, tem uma história de uma tentativa de preenchimento desse vazio com coisas que nunca foram capazes de saciar. Como disse Salomão, né? Corriam atrás do vento. Corriam, faziam e nada saciava. Pois é, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela sacia a alma. Ele prossegue ainda no verso 7. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E aí você percebe gente que não teve muita oportunidade de estudo, gente que não nasceu numa posição muito nobre numa sociedade, gente muito simples. Mas daí você olha para a vida certinha, uma boa família, bem estruturada, não estou falando que é perfeita, mas daí você vai a fundo, você sabe, toma conhecimento que aquela pessoa conhece as coisas de Deus, aplica as coisas de Deus e vive de um jeito melhor. Davi está dizendo, toda essa revelação geral que Deus dá, ela não é normativa e orientativa para a vida. Aquilo que Deus dá, que é normativo e orientativo, procede de uma outra fonte de revelação, que é a lei, que é a palavra dele. Não se limite aqui a pensar na lei como os 10 mandamentos, não. Pensa na lei como o todo da palavra. Davi estava levando em conta toda a revelação que ele tinha anteriormente também. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Perceba que Davi sempre fala o que é a palavra e o benefício que ela traz para a vida. Verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Só até aqui, porque depois Davi vai olhar para si mesmo e ele vai dizer assim, olha, verso 12, quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Quem é capaz de olhar para si e dizer assim, não, eu vivo por mim mesmo. Eu sei o que é certo, o que é errado, eu sei o que é bom, o que não é. Eu sei que a gente sempre acha alguns por aí. A gente ouve que tem gente assim, né? Talvez você já tenha encontrado alguns. Não, eu sei fazer as minhas escolhas, eu sei o caminho que eu devo, deixa comigo. A modernidade agora diz, faça o que está no seu coração. Davi diz, quem é capaz de ter um discernimento tão adequado? As pessoas seriam mais sábias se lessem mais a palavra, né? Davi diz, ninguém é capaz. Ou é a palavra de Deus que orienta, que ilumina, que dá direção, que dá sabedoria, ou as pessoas vão andar segundo o seu próprio entendimento e vão bater a cabeça. E alguns de nós sabem o que é isso. Então, Davi diz, nós temos uma outra fonte especial de revelação dada por Deus, pela qual nós podemos não apenas saber sobre ele, mas também,
Por meio dessa fonte especial, sabemos o que é que ele tem para a nossa vida. E quando nós andamos por ela, nós vivemos melhor. Nós temos alegria, nós temos satisfação na nossa alma, o nosso coração aí, verso 8, se enche dessa alegria, né? Essas coisas todas são agradáveis para nós. Quais foram as formas que Deus empregou para revelar essa forma especial, essa sabedoria especial dele? Bom, quando você olha para as Escrituras, você vai encontrar maneiras diferentes pelas quais Deus falou, revelando a si ou revelando a sua vontade para as pessoas. A primeira forma delas é chamada de teofania. Dá uma olhadinha no seu livro, você vai encontrar algumas referências. Isso, quem tiver aí dá a informação da página, porque eu tenho uma outra versão aqui que está diferente de vocês. Isso. Já no final dessa lição, ele vai falar formas de revelação. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, diz aí o texto impresso, inclusive: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus, que nós não sabemos precisamente quem foi, ele diz: olha, ao longo dos tempos, Deus falou. E Deus falou muitas vezes. Então, não foi nenhuma, nem duas, foram dezenas e dezenas de vezes. E ele também empregou formas diferentes de falar. Ele diz muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quais foram essas muitas maneiras? Bom, você vai encontrar aquilo que nós chamamos de teofania. O que significa isso? Teo, Deus. Fania, forma. Deus tomando forma. Deus apareceu de uma forma visível. Alguns textos que comprovam isso. Abra lá em Gênesis, capítulo de número 2, verso 15 e 17. Gênesis, capítulo de número 2. Verso 15 a 17 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então, veja, Deus falou. Aquilo que o autor de Hebreus disse. Deus falou muitas vezes. Aqui Deus estava falando a Adão e também a sua esposa, Eva. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos aqui o relato da primeira vez, pelo menos o relato, não sei se de fato foi a primeira vez, mas Deus falou ao homem: olha, você tem uma responsabilidade aqui. Tudo que está aqui não é teu, é meu, mas você vai cultivar, vai guardar. Lembre-se, tudo, absolutamente tudo é de Deus. Não existe coisa alguma que pertença a outro, a não ser Deus. Tudo é de Deus. Absolutamente tudo. Tem um tal de usurpador por aí. Ele se apodera de algumas coisas, mas que não são dele. Algumas pessoas dizem: é do diabo. Não, não tem nada. O diabo não é dono de nada, ele não criou nada, nada pertence a ele. Tudo é de Deus. Lembra lá do Salmo 24? A gente vai ver depois à frente
quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a pessoa de Deus, Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Ah, terra do diabo. Não, é de Deus. As pessoas são do diabo. Não, são de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é dele. Ele é o dono único de todas as coisas. Mas é assunto para frente. Aqui, a importância para nós aqui é observarmos essa comunicação. Deus falando. Falando de maneira compreensível, primeiramente, aos nossos pais. Então, veja só. Adão e Eva não estavam apenas olhando toda aquela bela criação e dizendo: uau, que Deus sábio, que Deus inteligente. Eles fizeram isso, certamente. Mas agora eles estavam ouvindo orientações normativas para a vida, inclusive. Olha que joia. Por meio da criação, Deus estava expressando atributos dele: poder, domínio, sabedoria, e por aí vai. Autoridade. Mas agora Deus estava expressando algumas outras coisas de modo bem pessoal, falando ao homem: o que tem aqui, você precisa cuidar, e você vai administrar. E Deus vai dar ordem ao homem de dar nome aos animais, e ele vai fazer essa tarefa. E lá estava sua esposa cooperando, enfim, eles estavam cuidando, limpando do jardim, né? Alguns detalhes aí que a gente não sabe. Mas, enfim, Deus falou. Avança um pouquinho ainda no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Ou melhor, capítulo 2, desculpe. Volte aí, não é avance não. São 2 outros versículos. Capítulo 2, versos 22 e 23. Diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi formada. Deus trouxe e apresentou para o homem um ser diferente de tudo aquilo que ele já havia visto. Por mais que ele tenha se admirado com a criação, mas admirado mesmo ele ficou com aquela que Deus colocou ao seu lado. Até hoje é assim. E aí, se você já é casado hoje, bem provavelmente, em um dado momento, você olhou alguém que disparou o seu coração, né? Aquele negócio. Você viu alguém, uma outra mulher que não era sua mãe, que chamou mais a sua atenção. Você diz: mamãe, desculpa, mas achei alguém mais interessante. Com todo respeito, mas estou indo. É o que diz o verso 23, ou 24. Por essa razão, o homem está tão encantado com isso, e é o processo. Acontece isso. E que bom. Queira Deus que continue sendo assim. Um homem olhando uma mulher, esse é um princípio. O princípio da criação é esse. Qualquer outra forma diferente dessa não é segundo o plano de Gênesis 1 e 2. É depois de Gênesis 3. Aí o negócio é complicado mesmo. Mas lá é o homem olhando para uma mulher, se encantando e dizendo: é com essa que eu quero formar a minha família. E vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir a ela. Bom, voltando ao texto aqui que nos importa nesse momento, que é Deus falando, né? Deus apresentando, e o homem está afirmando isso. Está afirmando para quem? Não é para ele mesmo, nem para os animais, né? Não chamou o leão ali, os bichinhos, e falou assim: olha só o que Deus trouxe para mim. Não, ele está falando com o próprio Deus. O próprio Deus que criara a mulher. Então havia esse diálogo franco, aberto, direto. Os detalhes disso nós não temos. Nós precisamos nos limitar ao texto que diz que Deus falava com o homem, de modo audível. Adão ouvia Deus. Bem provavelmente, ele via também. Né? O texto não é muito claro nesse sentido, mas é provável que Deus tomava alguma forma para se comunicar. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que a pessoa que se apresentava aqui já era a segunda pessoa da Trindade, o Filho, porque sempre foi o mediador. Não houve um momento na história que ele não tivesse essa missão. Então, desde Gênesis 2,
a pessoa do Filho de Deus já estava presente. Mas esse assunto mais para frente também, nós vamos conversar depois. Outro texto que nos ajuda a ver essa revelação, essa comunicação de Deus com o homem, ainda no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, eles ouviram aquele que cotidianamente falava com eles, Deus. Só que agora numa outra condição, né? Agora eles tiveram medo, vergonha. Aí, se você ler Gênesis 3, você vai entender, né? Porque eles haviam desobedecido. Havia uma árvore lá que era símbolo de comunhão, de submissão, de sujeição, de manter-se em plena comunhão e santidade, e o homem resolveu tomar o fruto daquilo para dizer: Deus, ouvi uma proposta aí que, se eu quiser, eu posso me tornar como o Senhor. Não conheço muito bem quem falou, mas veio aqui e disse que se eu comer desse fruto, eu vou ser como o Senhor. Eu não estou satisfeito de querer ser servo, submisso. Esse negócio aí está tão pequenininho. Pense grande. Até hoje, né? Tem gente assim, né? Pense grande, pense alto, busque ser mais do que você é. Cuidado, gente. Quem propõe isso, ao longo das páginas das Escrituras, não importa. Tem muita gente, inclusive, abrindo mão de valores espirituais, éticos, morais e por aí vai. Tem dado ouvidos à tentação. Muito cuidado. Enfim, o tentador chegou, propôs, o homem vai tomar do fruto, a mulher vai tomar do fruto, vai comer, vai dar ao seu marido e ele também vai comer. E, de repente, Deus chega para conversar e o que é que eles fazem? Eles correm se esconder, porque tiveram medo. Para nós, importa nesse momento Deus falou. Deus falou. Deus fala. Deus fala revelando sua vontade, e aqui ele vai falar revelando, inclusive, mais à frente, no próprio capítulo 3, a gente não vai ter tempo de ler, vai falar revelando a sentença sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher, sobre a criação como um todo, né? Mas também sobre aquele ser que foi o instrumento da tentação ali, que foi a serpente. Então, Deus vai sentenciar todos esses seres. A gente vai voltar nesse texto mais à frente, quando a gente vai estudar um pouquinho da antropologia bíblica. Vamos conversar novamente. Mais um texto aí para a gente entender essa questão da fala de Deus, da revelação, é Deuteronômio, capítulo 34, verso 10. Deuteronômio, capítulo 34, verso 10. Diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Pelo menos até aquela ocasião, não mais. Quem escreve essa partezinha final de Deuteronômio provavelmente foi o sucessor, Josué. Não tinha como Moisés escrever sobre a sua própria morte, né? Mas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são reconhecidos como escritos de Moisés, com exceção da própria narrativa, que Deus deve ter usado Josué, nós não temos como provar isso, mas enfim, o relato está aqui. E diz que nunca mais teve outro profeta. Lembra que o profeta não era, a gente vai estudar depois mais à frente também sobre essa expressão, o profeta não era aquele que falava o que ele queria, o que ele pensava, o que ele imaginava. Também tem nos dias de hoje alguns se falando por profeta de Deus e às vezes falando que Deus nunca mandou falar, né? Às vezes deixando, inclusive, de falar o que Deus manda. Os profetas aí muito seletivos. Nunca mais teve alguém que via Deus face a face. Pena que Moisés não era um bom pintor, né? Ter feito pelo menos um desenho ali de como é que era Deus.
são alguns mistérios que a gente tem, né? Como que Deus é? Alguns pintaram aí um velhinho de cabelos brancos. Não é uma descrição de Deus. Aliás, o próprio Deus disse: vocês não vão fazer nenhuma representação da minha pessoa. Lá em Deuteronômio. Nada. Vocês não vão fazer nada do que existe, quer no céu, falando das criaturas angelicais, que talvez alguns tivessem visto, ou de coisas que há na terra, ou debaixo da terra, nos mares, nada. Por quê? Porque nenhuma representação artística é capaz de reproduzir ou expressar a inteireza e a grandeza de Deus. Qualquer representação sempre será muito limitada, muito pequena. Deus é muito maior. Então Deus diz assim: não tente me imaginar, me ver dentro da sua limitação. Eu sou maior. Qualquer coisa que você use para representar a minha pessoa, fica muito aquém. A ideia do mandamento é isso. Tem outras coisas mais também. A gente não vai tratar disso hoje, mas Deus estava falando por meio de Moisés, ao longo de todo o tempo, revelando a sua grandeza, revelando a sua santidade, revelando os seus propósitos para todo aquele povo. Deus deu toda a lei. Lembre que a lei dada a Moisés, como eu disse antes, não se limitava aos 10 mandamentos. Todo o conjunto de leis eram mais de 600. Leis que envolvia Israel enquanto nação, leis cerimoniais, aquelas que envolviam os sacrifícios quando o povo cometia pecados, leis morais, que diziam respeito às relações sociais do povo, enquanto membros daquela sociedade. Então, Deus falou, todas essas coisas foram ditas. Então, o homem sabia muito bem como é que eles deveriam tratar uns aos outros, como que eles deveriam prestar culto para Deus. Veja só, Deus revela as coisas em detalhes. Deus não falou simplesmente: agora, gente, andem por si mesmos, me cultuem do jeito que vocês acharem legal, a mais nova onda. Não, Deus vai dar normas, orientações. Em eclesiologia a gente vai tratar isso também. Deus, inclusive, estabelece alguns pontos que fazem parte de uma liturgia de culto de adoração a Ele. Não é tudo que cabe. Nós vamos olhar biblicamente o que é que cabe e o que é que não cabe no culto. Ah, mas eu gosto tanto, me é agradável. Tá, mas o culto é para você ou é para Deus? Olha só, Deus estabelece. Deus fala. Só estou exemplificando aqui. Então, Deus falou por Moisés de modo muito claro, orientando o povo. E foi assim ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus falou muitas vezes, de muitas formas, e uma delas foi falando audivelmente. Deus tomou forma também. Nós não tivemos tempo aí para ver, depois, acho que nem tem muitos textos aqui, mas só para você recordar, não só Gênesis ali, capítulo 2, que pressupõe uma forma, né, Deus tomando uma forma, mas você vai encontrar no livro de Gênesis ainda, quando Deus vai ter com Abrão, chama Abrão, Deus vai falar com ele, Deus vai aparecer com ele, Deus vai aparecer em algumas ocasiões. Em uma delas, estava Sara lá na tenda, e o Senhor vai ter com ela. E ele inclusive vai fazer um lanchinho lá com eles, né? Vai comer. Então Deus tomou forma. Que tipo de forma? O texto dá a entender que era uma forma humana. Não era uma forma permanente, mas era uma forma. Então Deus não está limitado àquilo que nós estamos. Talvez para alguns de vocês seja estranho pensar: nossa, Deus tomou forma. Sim. Sim. Lembre que lá no Êxodo, capítulo 3, quando ele apareceu a Moisés, foi forma de fogo. Moisés ficou atraído por aquela sarça que ardia e não se queimava. Ele se aproximou e Deus falou com ele. Nos evangelhos, você vai ver o Espírito Santo
ora se apresentando em forma, não era uma pomba, mas forma de pomba, visível. João viu. O Espírito Santo, num dado momento, foi derramado, forma de fogo. Não era fogo, mas era forma. Então, são formas bem variadas. Só para a gente entender o livro de Hebreus, quando o autor diz assim, Deus falou muitas vezes e de formas variadas. Ele se manifestou para que não houvesse dúvida de que era ele que estava presente. Uma outra forma é profecia. E aqui a gente vai entrar em algo que talvez já haja um pouquinho de divergência de compreensão. A partir de Moisés, Deus passou a usar mais amplamente uma nova forma de revelação, diz o autor do nosso livro aí. Ele começou a se revelar através de profecia, conforme livro de Números, capítulo 12, 6 a 8. A revelação por profecia é uma forma mais indireta de revelação. O profeta recebia algo de Deus, porém em forma de sonho ou visão. Esse tema aqui, nós vamos tratar numa outra ocasião com mais calma. Essa forma, ela era muito empregada em todo o Antigo Testamento. Mas o profeta, ele tinha uma convicção absoluta de que aquele sonho ou de que aquela visão era de Deus. Não dá para a gente pensar que é semelhante aos sonhos que nós temos. Tem gente que sonha toda noite. Só que os nossos sonhos, muitas vezes, eles pegam uma parte de uma experiência daquele dia, com uma parte de outra experiência de 5, 10 anos atrás, né? E vai fazendo todo um cenário que às vezes não tem nada a ver. Aquilo que os profetas experimentavam era algo diferente, era muito claro, muito objetivo. Você vai perceber isso nas próprias narrativas proféticas. Você pega os profetas menores, os profetas maiores, você vai ver ali vários relatos de sonhos e visões que eles tiveram. Muito claro. Então, nesse momento, nos importa saber, Deus falou dessa maneira. No passado. Lembra que o autor de Hebreus está olhando para trás. Ele não está apontando para frente. Ele diz, havendo Deus outrora falado aos pais, muitas vezes, de diversas maneiras, daí ele vai falar de uma outra forma. Ele diz, ele nos falou agora através do Filho. E aqui é um terceiro modo de revelação. A revelação através da pessoa do Filho. Que é o ápice, que é o auge da revelação de Deus. Deus nunca falou de maneira tão clara em toda a história antiga quanto falou por meio do Verbo encarnado, Jesus Cristo. É a revelação maior. Tudo quanto nós precisamos saber mais acerca desse Deus, que não havia sido revelado anteriormente, veio agora por meio de Jesus Cristo. E é bem interessante, porque você não vai ter nova revelação a partir desse momento. Você vai ter os evangelistas fazendo o quê? Um relato do que eles viram e ouviram. Mas você não vai encontrar lá o João escrevendo as suas cartas, o Pedro dizendo assim, tive uma revelação, assim diz o Senhor. Ele vai fazer citações de coisas que eles aprenderam de Jesus. Teve Paulo, que teve uma experiência diferenciada. Paulo, que não andou com o grupo dos 12, que não foi um dos discípulos naquele modo convencional, mas que foi um discípulo que é considerado discípulo ou apóstolo de Jesus, por quê? Porque ele viu o Senhor, ouviu o Senhor, e segundo ele diz, teve algumas experiências, e algumas, inclusive, que não foi permitido escrever. Coríntios 12, 2 Coríntios 12, ele diz isso, né? Não foi permitido dizer aos homens. Eu sempre brinco dizendo que ele poderia ter ficado quieto, né?
Orgulhoso, né? Metido. Eu sei de umas coisas que vocês não sabem. Só para gerar curiosidade na gente. Mas aguarde, gente. Fica tranquilo, não leva nem 100 anos, você vai saber. Daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui para contar a história, né? Acho que nem precisa de tudo isso. Então, veja só. Lá foi diferente, mas o quê? As mesmas coisas, porque você não vê ensinos de Paulo diferente dos ensinos dos outros apóstolos. Então, isso já vai nos levando a uma conclusão. Que o auge da revelação divina está na pessoa de Jesus e que depois não tem acréscimos, coisas novas. Eu sei que eu talvez esteja mexendo com algumas coisinhas aí que alguns pensam um pouquinho diferente. Não tem problema não, a gente vai ter 2 anos aí para caminhar, vamos estudar, ler bastante a Bíblia, vamos lá. Se você tiver dúvidas, não deixe de perguntar. Não tem problema não. Nós temos a Escritura e a gente vai folhear por ela. A gente não vai andar segundo o nosso entendimento, a gente vai procurar a luz da Bíblia. Não é a Bíblia que tem que nos convencer. Não são as nossas ideias, não são os ensinos que a gente ouviu de 1, 2, 3. Bom, vamos lá para a Bíblia. Bom, só para concluir essa parte aqui, depois vocês veem com mais calma. Então, Deus se revelou muitas vezes. Só para a gente finalizar, resumir tudo que a gente tratou nessa lição de hoje, falando sobre a revelação. Então, veja só, Deus se dá a conhecer, não por completo. Não tem nem como nós conhecermos Deus, com a nossa mente limitada, com a nossa limitação, enquanto seres criados por Ele, mas com limitações. Não tem como conhecer plenamente Deus. Mas tudo quanto Deus quer que nós conheçamos acerca dele, da sua vontade, Ele revelou. Muito é revelado dele na criação como um todo. Você consegue conhecer a grandeza, o poder, a soberania, a sabedoria, por aí vai. Mas a revelação especial que é dada por meio da Bíblia, que é a palavra dele, nos leva a conhecer alguns outros atributos. A santidade, a justiça. A gente vai tratar cada um desses itens depois, quando falarmos sobre teontologia. A justiça, a santidade, o amor, a misericórdia, a bondade, tudo isso que é pleno em Deus. A salvação provida por ele, para que o homem pecador possa viver eternamente com ele. Todas essas coisas nos são dadas a conhecer por meio da Bíblia. Não tem outra fonte. Ninguém vai chegar à conclusão de que Jesus Cristo é o Salvador de sua vida simplesmente olhando para uma cachoeira. É preciso pregar o Evangelho. É por isso que Paulo, lá em Romanos 10, lembram-se disso? Falou assim, como é que vão crer se não há quem pregue? Precisam ser enviados os que pregam, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então as pessoas precisam conhecer não apenas um Deus criador, mas elas precisam também conhecer um Deus misericordioso, amoroso, salvador, que se revelou ao longo de todo o tempo, por meio dos profetas, mas de uma maneira mais intensa, através do seu Filho Jesus Cristo. Eu vou parar por aqui, depois vocês leiam com calma isso, e surgindo perguntas, vocês podem buscar lá naquele grupo criado no WhatsApp. Acho que lá está limitado apenas para os administradores mandarem mensagem, né? Nós vamos manter nesse formato, porque como o grupo é grande, e aí se alguém resolver dar bom dia, e todo mundo for responder bom dia, você vai ter 160 bom dias. E aí, se você for responder o bom dia de todo mundo, multiplica isso, vai passar o dia escrevendo e lendo. Tá bom? Então, nós vamos parar por aqui. Nos despedimos daqueles irmãos que estão também acompanhando. E as perguntas que surgirem, vocês podem mandar tanto aqui no YouTube, ou mandar também lá no grupo do Face. Daí o Marciano vai passar a semana respondendo. Mas eu quero abrir para alguma pergunta, alguma colocação. Tem alguma aí, Marciano? No YouTube? Não? Então, nos despedimos dos irmãos que estavam em casa.